este evento que reúne o Conselho Regional da área de Cachoeiro de Itapemirim. Não sabemos como fazer e marcar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por tanta gentileza, dada a oportunidade e responsabilidade que nos foi dada para um ano em que comemoramos o sesquicentenário de O Céu e o Inferno, uma das obras básicas da doutrina espírita, virmos e falarmos sobre a obra que abrange a justiça divina e as suas conotações em relação à doutrina dos espíritos, ao espiritismo. E nesta mistura de gratidão e de responsabilidade de se falar em espiritismo, trouxemos uma proposta de avaliação geral e do caminhar da doutrina em nossas vidas e em nossos roteiros de estudo, para que, de maneira simples, porém objetiva, possamos trilhar os caminhos da codificação e aproximarmos-nos das leis e princípios básicos que regem a doutrina espírita. Lanço, no primeiro momento, uma frase que todos conhecem, sem grandes comentários. Ela diz assim, que a maior caridade que se pode fazer para o espiritismo é a sua própria divulgação. Os oradores a proclamam, os estudiosos repetem-na. Os divulgadores do livro espírita vivem com ela na ponta do lábio. Esta frase é uma atribuição ao Espírito de Emmanuel. E como divulgar a doutrina é tido como uma grande caridade, a maior caridade, interessante saber o que é a doutrina espírita. E nós poderíamos, num primeiro momento, dizê-la como um conjunto de leis e princípios revelados pelos espíritos superiores, contidos na obra da codificação kardecista, seria melhor dizer, da codificação espírita, composta e inserida nos livros básicos desta codificação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. O interessante nesta primeira definição, que pode e deve chamar a nossa atenção, é a palavra revelação, dizendo que a doutrina espírita é transcendente. Ela veio de cima para baixo, como, usando o termo popular, um pacote fechado e pronto para ser consumido, para ser avaliado, para ser estudado, porque enquanto revelação, ela traz o conteúdo espírita, e a partir deste conteúdo espírita, nós temos, não obstante pareça um pleonasmo, espiritismo, doutrina espírita, a codificação espírita, emanada graças à paciência e ao trabalho denodado, inteligente, do codificador Allan Kardec. Numa segunda definição, nós poderíamos dizer que a doutrina espírita é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados. E entramos num aspecto científico, onde apontamos um objetivo e o foco de nosso estudo, que é o espírito. O espírito e os fenômenos que cercam os espíritos. Ao proclamarmos a palavra espírito, nós estamos dizendo-a com E maiúsculo, a partir do momento em que ela aparece em O Livro dos Espíritos, como um momento de divisão ou de individualização
do princípio inteligente, originando a cada um de nós outros. Então aí nós temos fatos novos que acontecem e se revelam, e o Espiritismo estuda, porque é atinente ao Espírito. E aí nós temos que ela o observa, compara e analisa. E aí nós ainda podemos continuar na sequência deste entendimento com relação a este aspecto científico, de uma ciência comportamental, de uma ciência objetiva, positiva, que chega-se a uma dedução de leis que regem os relacionamentos e os comportamentos e as consequências de nossa vida enquanto espíritos diante do cumprimento ou não destas leis. E procuramos, acima de tudo, o momento primeiro da doutrina espírita. Uma das perguntas iniciais do nosso livro básico tem a seguinte resposta: que para que se encontrar Deus, nós não faríamos um axioma que aplicamos às próprias ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que acontece, que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. E dessa maneira a doutrina nos apresenta Deus como a inteligência suprema do universo, a causa primária ou primeira, como queira, de todas as coisas. Ora, a hora que Deus nos é apresentado desta maneira como inteligência, nós já temos uma doutrina diferenciada de um Deus que não pode ser fotografado, que não tem cetro, que não tem manto, que não tem coroa, que não tem trono, um Deus que é inteligência, porque o outro Deus que nós pensávamos nele não era Deus, era Zeus, era uma das figuras mitológicas, mas agora nos apresenta aos espíritos uma divindade como sendo a inteligência suprema, provocadora de todas as causas e efeitos que ocorrem em nosso universo. E a partir desse Deus é apresentado pela doutrina espírita a outra série, uma segunda série, complementando com os elementos gerais do universo, mostrando-nos matéria e espírito. Matéria, as ciências normais acadêmicas estudam, mostram, descortinam diante de todos nós. O espírito é a ciência ou é o objeto, é o elemento a ser estudado, a ser visto, avaliado e analisado pela doutrina dos espíritos. E ela nos ensina que, junto a esses dois elementos, o espírito e a matéria, Deus proclama a criação, ou se quiserem, o mundo dos seres vivos. E apresenta para fazer a movimentação entre esses dois elementos todas as suas leis e todos os seus princípios. E poderíamos perguntar quais seriam as leis de Deus que proclamam, que regem esses destinos neste encontro entre espírito e matéria. Espírito entendendo como um elemento que é co-criador ao lado de Deus, que é criador, e portanto, sendo assim, tendo responsabilidades diante da criação e diante das leis da natureza, e tendo esta responsabilidade, tem que marchar no mesmo diapasão da própria natureza, sem pressa, sem tempo e sem espaço, atendendo exatamente a um processo contínuo e permanente de evolução, onde nós poderemos encontrar as coisas acontecendo com muita naturalidade e as coisas acontecendo de um modo muito simples a ser entendido como espontâneas. Livres e determinantes em nossas vidas. Quais seriam essas leis? Com certeza, se passeássemos pelo auditório, encontraríamos algumas respostas interessantíssimas, todas voltadas à moral e voltadas a princípios que nos consagram. Mas, para evitar esse desencontro de opiniões,
eu vou direto às leis. As forças, as energias que regem a vida e que fazem com que a vontade de Deus se manifeste. A gravidade, a atração, a coesão, a afinidade, o magnetismo e a eletricidade ativa. Essas são as leis de Deus que proclamam e originam a vida. Os agentes que movimentam este universo são, entre outros, som, luz e calor. Terminássemos tudo o que vemos no dia de hoje, sobrasse uma partícula de hidrogênio, daqui a alguns bilhões de anos, nós teríamos tudo novamente, com essas forças e com estes agentes. E veríamos dentro disto a fantástica movimentação que faz Deus e os espíritos co-criadores em torno do fluido cósmico universal, movimentando a vida e fazendo de cada um de nós, criados simples e ignorantes, partículas ou elementos saudáveis, úteis e necessários à evolução e ao progresso. E aí surgimos nós, os espíritos. E o que fazemos? Quais são as nossas atividades? Quais são os estados onde nós nos encontramos para fazer toda essa movimentação? Poderíamos montar um quadro sinótico, mental, diante de todos nós, para uma melhor performance do ir e vir de nossos pensamentos e de nossas ideias. São 6 as situações em que nós, os espíritos, nos encontramos. A primeira, encarnando, nascendo, estrelando este mundo de oportunidades. No nosso caso, terráqueos, sem grandes malabarismos de dizer que viemos de outros planetas ou vamos para outros planetas, mas pé no chão, entendendo-nos como elementos que dão vida e fazem um processo histórico natural do próprio planeta Terra, em nossa grande maioria, estamos aqui encarnando. Poderiam perguntar, 9 meses? Muito mais que isso? Para alguns mais apressadinhos, menos que isso? Nós não estamos falando de gestação. A gestação, teoricamente, são algumas luas. Contamos em meses, 9. Alguns nascem com 6 meses e meio e são verdadeiros baluartes, guerreiros diante da vida. Mas o processo de encarnação é muito mais longo e pode demorar anos, décadas, em alguns casos séculos, porque a gente tem que esperar para acontecer, esperar para que se crie a oportunidade e que nós tenhamos condições de, através de um amadurecimento em áreas onde não vamos discutir neste momento, nós nos preparemos. Mas é um processo de encarnação, de nascimento, de voltar ao planeta Terra, o corpo físico que aqui nós temos. O segundo momento, o contrário, desencarnando, morrer, deixar o planeta, desencarnar. Perguntaríamos, é rápido? Pode ser muito longo. Na verdade, começamos a morrer no momento em que nascemos, porque é determinada a nossa morte. A nossa morte, sim, do corpo físico, o espírito não, mas o nosso corpo físico, ao nascer, ele começa inicialmente, desde o princípio, a ter o seu momento e a partir para o final. Isso é determinante. É determinante. E assim sendo, nós poderíamos dizer que o expositor que começou a falar com vocês há alguns minutos já não é mais o mesmo. Algumas de minhas partes, de minhas células e de minha energia, de meu fluido vital, foi consumido no esforço
na vazão da inteligência, dos pensamentos, das ideias. A grande vantagem é que a gente tem muito disso e não acaba de uma hora para outra, porque o nosso fluido vital vem e vai nos garantir uma sobrevivência de 60, 70, 80 anos. Quando eu era jovem criança, a expectativa de vida do humano era de 44 anos. Hoje a expectativa já voa e se igualou tanto a do homem como a da mulher para 78 anos. Então nós estamos em grande vantagem e estamos, graças à própria inteligência humana desenvolvida, aumentando as nossas expectativas de vida. Então o desencarne começa e pode ter também períodos muito longos. E tem pessoa que desencarna e não morre, ou morre e não desencarna, prolongando este processo e os contos dos espíritos problemas e essas dificuldades da gente ter que esperar ter o nosso vaso físico e as nossas forças vitais se diluírem no tempo e no espaço, num procedimento de desencarne que continua e permanece em uma pseudo-vida encarnada no próprio mundo da espiritualidade. Encarnar, nascer; desencarnar, morrer. Dois estados de alma. O outro, a nossa vida no mundo corporal. E essa é simples, é o que nós estamos vivendo aqui. Quase 300 pessoas, com experiências diferentes, todos nós encarnados, individualidades com objetivos de vida. Este terceiro estado é simples, é a nossa existência, uma das existências de nossa vida, e temos muitas, não sabemos quantificar existências, tantas quantas forem necessárias para que cheguemos ao estado de perfeição. O quarto estado é na erraticidade, no mundo espiritual. E no mundo espiritual, tendo também as mesmas experiências, mas levando a necessidade de cumprir os nossos resgates, reparações, progressos, a nossa missão e todo o sistema que nos une à vida dos encarnados, nós nos preparamos na erraticidade e os espíritos superiores têm nos dado várias informações a esse respeito e às vezes a gente costuma dizer assim, tanto lá como aqui é a mesma coisa. Certeza disso não temos, porque nós não nos lembramos. São experiências que estão guardadas em uma gavetinha de nosso pensamento, de nossa mente, que a gente não consegue desvendar. E ao não conseguir desvendar, nós vivemos em torno de medo com relação à vida no plano espiritual, com receio, ou às vezes nos aplicando muito para que tenhamos os devidos benefícios e não sejamos prejudicados quando partirmos para o mundo da vida espiritual, que alguns dizem assim, a verdadeira vida, o verdadeiro reino. Não é não, a vida é uma só, e toda ela é verdadeira. É verdadeira a nossa vida enquanto encarnados, como é verdadeira e real a nossa vida no plano espiritual, na erraticidade. Lá, via de regra, muitos de nós temos um pouco mais de liberdade. O quinto estado da alma é estarmos no mundo corporal interferindo no mundo espiritual. Nós encarnados tendo uma interpretação, uma colocação, uma intromissão no plano espiritual. Perguntariam, acontece? Sim. A hora que fizemos as nossas preces, a hora que abrimos a nossa reunião, a hora que o coral nos cantou músicas lindíssimas, nós alcançamos e abrimos exatamente um grande espaço, uma grande tenda positiva no mundo espiritual, entrando com as nossas vibrações, sentimentos, ideias e emoções. E interferimos, sim, no plano espiritual. Infelizmente, às vezes, interferimos negativamente, mas, via de regra, interferimos positivamente. Os exemplos são simples, são muito simples. Por exemplo, os espíritos contam da interferência essa negativa que a gente lança no plano espiritual por ocasião do dia de finados, como a saudade doentia,
com relação aos entes que se foram, com relação aos dias de carnaval, onde nós nos entregamos à folia e esquecemos às vezes de virtudes e de compromissos mais sérios no campo da moral, no campo da racionalidade. Mas há exemplos também positivos de nossa interferência no mundo espiritual, como o Dia das Mães, o Dia das Crianças, a data de nossos aniversários e o Natal, que é o melhor de todos os exemplos, onde todas as situações são quebradas, todas as regras são rompidas e a gente até dá presente para as nossas próprias sogras. Vejam que influência gostosa, a ponto de se chegar a esta situação. E vocês viram, porque sogra é um elemento muito interessante para se conversar. Eu fico muito à vontade com relação a isso, porque eu gosto muito mais da sogra de minha mulher do que da minha. Então aí a gente fica fácil, mas é uma interferência no mundo espiritual, nós encarnados. E o último estado da alma é estando no mundo espiritual, fazendo interferência direta no mundo corporal. Aí vocês já sabem, dizem assim, é encosto, é espírito sofredor, é isso, é aquilo, é também, mas não só isso. Nós temos uma propensão muito séria para dar valor às coisas negativas, e as coisas positivas são em maior número do que as coisas negativas, muito maior o número das coisas positivas. A hora que falamos em interferência do mundo espiritual no mundo corporal, nós estamos falando primeiro em que todo mundo tem uma interferência direta individual, que é o nosso anjo da guarda. Os espíritos dizem que o nosso anjo da guarda é um espírito bom. Essa é a palavra, do bem. É um espírito que nos ajuda e que tem essa tarefa de nos ajudar. E a gente não considera isso. E é uma interferência no mundo, do mundo espiritual, no mundo corporal. Os nossos mentores espirituais, benfeitores, nós vivemos, aqui vocês têm vários espíritos que nominam as suas sociedades espíritas, que devem estar permanente e frequentemente conosco, orientando-nos. Mas uma coisa muito interessante deste tipo de colocação é que, através deste intercâmbio dos relacionamentos, espíritos sábios e inteligentes, sem moral, usam o procedimento para interferir no mundo corporal e, às vezes, provocarem catástrofes. No campo social, no campo da política, no campo da religião, e nós vemos todas as encrencas e obstáculos que a nossa humanidade vive. Mas desta maneira vivemos nós os espíritos, encarnando, desencarnando no mundo espiritual, no mundo corporal, aqui interferindo lá, lá interferindo aqui. E tudo isso provoca uma grande onda de relacionamentos. Nós nos relacionamos. Queiramos ou não, somos seres sociais aptos, com uma aptidão incrível ao relacionamento, à convivência, à dependência do calor do outro. E dentro disto, nós poderíamos perguntar, quais as leis que regem este relacionamento? Lá atrás falamos das leis de Deus que fomentam a vida no universo. Aqui nós estamos falando de leis que orientam o nosso relacionamento, espíritos, nossos encarnados, com os desencarnados, nesses 6 estados de alma que comentamos. E o interessante é que isto é uma parte evangélica, nascida graças à célebre inquisição que o doutor Davi fez a Jesus, perguntando ao mestre qual seria o maior de todos os mandamentos. E óbvio, ele estava querendo provocar celeuma. Se Jesus dissesse que não fosse um dos de Moisés, ele estaria encrencado. Se ele dissesse um dos de Moisés,
Como é que ele explicaria a lei do amor? Uma vez que o decálogo é proibitivo, é sério, é apropriado para uma época e para um povo. Aí Jesus pega o primeiro mandamento da lei de Moisés, que começa com todo aquele enunciado: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da terra da servidão, e vai. No finalzinho, Moisés arrematou: e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu, tirando as enumerações anteriores do mandamento, o primeiro, ao doutor da lei: palavras minhas, não as evangélicas, anotadas nos testamentos: ama a Deus, ama a ti mesmo, ama teu próximo. O doutor da lei perguntou quem era o próximo, e nós não vamos conversar sobre isso, porque senão teríamos que descer novamente de Jerusalém a Jericó, e não há tempo para essa descida. Nós vamos nos complicar. Sem descer, nós vamos ficar no ama a Deus, no ama a ti mesmo, e no ama seu próximo. Como é que nós fazemos isso? Já pensaram nisso? Como é que a gente ama a Deus? Por que dizer assim, eu amo a Deus? Nós dissemos que a definição é a inteligência suprema do universo. Como é que é o amor dentro dessas situações? Como é que nós vamos resolver esta questão que nos envolve a todo momento? Mas os espíritos superiores, através de Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, dentro do campo de nossos relacionamentos com Deus, com o próximo e conosco mesmo, fez uma linha também didática para que nós possamos nos entender dentro desse setor. Então, o amor a Deus poderia ser entendido através de duas situações simples: adoração. Essa palavra cai fundo na mente espírita, porque a gente não gosta muito nem de dois, nem deste termo, adoração, nem do outro, submissão. Mas, ao dizermos que adoramos a Deus, nós estamos querendo falar exatamente que nós o veneramos, que o temos como algo de fundamental em nossa vida, que o entendemos como o Criador das coisas, que partimos naquela frase do axioma, onde nós não encontramos soluções para determinadas situações, e se as situações não são resolvidas pelo homem, ou são pela divindade, e aí a gente encontra a resposta de Deus. E esta adoração que significa também submissão, afeto, apego, confiança, fé, e acima de tudo uma crença inovidável que devemos manter em duas situações relativas à nossa divindade. O primeiro ponto é a misericórdia divina. O segundo ponto, exatamente a providência divina que não nos abandona. Depois da adoração, o trabalho. Olha que coisa interessante, o trabalho, porque Deus trabalha, os espíritos trabalham nos 6 estados da alma. Há um trabalho frequente, constante, permanente. Então o trabalho é uma maneira de chegarmos a Deus e o entendermos e darmos a Ele exatamente uma resposta que nós estamos encontrando um diapasão diferenciado para a nossa vida, um motivo para o nosso viver. E o trabalho preenche todas as nossas lacunas. Diz o povo que mente vazia é a oficina do diabo. O trabalho preenche a nossa oficina de atividades, e assim nós nos resolvemos com o amor a Deus, através da adoração e do trabalho. Depois vem o amor a nós mesmos. Como é que a gente se ama? Então a gente faz a brincadeira, olha no espelho, veja isso, veja aquilo o outro, mas há situações assim muito definidas. A primeira maneira de nós nos amarmos é reproduzirmos-nos e manter a nossa espécie. Ao manter a nossa espécie, dar a oportunidade ao processo reencarnatório das existências, e que melhora a raça humana, melhora as nossas civilizações,
melhorar a nossa grande comunidade, que é a humanidade, a comunidade planetária. Então, através da reprodução, nós damos uma condição de amor a nós, mantendo, usar um termo grosso, rude, as nossas filiais, e através dos nossos filhos, melhorarmos a condição de vida, de existência e do ser humano à face do planeta. Melhoramos-nos através dos outros, das nossas criaturas, das nossas criações. E é simples, que pai que não sente uma alegria infinda, sabendo o seu filho bem, tão bem quanto ele mesmo, ou melhor do que ele mesmo, porque é-nos muito claro, e a gente que chega à terceira idade, e a terceira idade vem depois dos 45 anos, não se assustem nem se preocupem, nós vemos com alegria imensa as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos filhos, sabendo mais que nós, tendo o melhor banco escolar do que nós, e a grande maneira de demonstrar isso é o problema no celular, no computador ou em qualquer peça eletrônica que a gente não resolve. Os sessentões, os setentões não resolvem, mas o nosso neto resolve com primazia. Todos eles pegam porque é fácil, é da época, é da natureza, é do momento que nós estamos vivendo em nossa comunidade e em nossa sociedade. No segundo ponto, depois da reprodução, a nossa conservação. Conservar a vida, conservar a existência com qualidade. Ser bonito, ser agradável, ser bom, se tornar uma presença agradável e manter essa presença agradável durante toda a nossa vida. Não ser alguém que tem que trazer para viver e prolongar a nossa vida o mais que nós pudermos. A medicina já vem fazendo isso, ou dissemos anteriormente, mas nós podemos também fazer esse prolongamento através das nossas vibrações, sentimentos e gosto pela vida. Quem decide sobre a nossa existência e o nosso ir e vir, de lá para cá e de cá para lá, é Deus. Nós temos é que ajudá-lo para nos mantermos aqui o máximo possível. Reencarnar é difícil, a fila é grande, nós somos 1/3 cá, 2 ou 3/3 do outro lado. Os Espíritos nos dão assim essas estatísticas, não sempre muito seguras, mas acontecem números nesse sentido. Então, conservar a nossa vida. Às vezes nós falamos assim: mas eu cheguei à terceira idade. Chamam terceira idade de melhor idade. Eu não sei onde é que está a melhor idade, com tanta dor que acontece com a gente. Dizem os mais incautos, os mais corajosos, que depois dos 45, se você acordar sem dor, é certeza, morreu. Então a gente tem que ter alguma coisa para nos apegar, mas lutar mesmo com essas dores a nossa existência, com alegria. E essa alegria a gente pode buscar em motivos que não eram os motivos da juventude, nem da idade adulta, mas são os motivos da velhice. Eu disse que após os 45 a gente já pode ser considerado velho, mas vejam a vantagem: somos sábios pela experiência da existência. E também para amarmos a nós mesmos, temos capacidade de conviver com a destruição. Destruição também é um termo forte, mas a destruição no sentido de transformação, de melhora, de tomada de posição diferente. Vamos falar claro, de mudança. Mudar dói, mas mudar é importante para o progresso. Mudar é fundamental para a nossa própria evolução. E assim nós teríamos nessa destruição, que significa transformação e mudança, na conservação, na reprodução, o nosso amor a nós mesmos. Se nós nos amamos e nos entendemos como essa individualidade importante, aí, só aí eu posso amar o meu próximo. E aí eu vou amá-lo. Como? Poderíamos chamar aqui os princípios básicos da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Poderíamos chamar aqui os princípios básicos sociais, da solidariedade e da fraternidade universais, que são a nossa grande meta. Poderíamos dizer, e voltar aqui a um dito evangélico, do único rebanho para o único pastor.
Mas nós não podemos simplificar tanto assim. A gente tem que complicar um pouquinho mais. Para amar o próximo, a gente tem que entendê-lo igual a nós, livre como nós, progressista como nós, vivendo em sociedade como nós. Se nos entendemos como seres sociais, iguais, livres e progredindo sempre, nós estamos num sintoma muito grande de amor ao nosso próximo. Falar aqui na tribuna, no microfone, que às vezes assusta pelos ruídos desencontrados, é muito fácil, mas entender a igualdade e a liberdade, com tantas diferenças e com tantas minorias vivendo ao nosso redor, clamando pelos seus direitos, por respeito, por liberdade, por campo, por tempo e espaço, são coisas muito difíceis. Comentava com o meu condutor e com o meu recepcionista ao chegar para a convivência com vocês. Como essas minorias nos incomodam e nos colocam pechas de pessoas sem caridade, sem amor, sem compreensão, sem perdão. Mas há umas situações onde se ensina ou não a variação de situações sociais tem que ser mais precisas e altamente evangélicas. Costumo resolver essa situação de maneira simples com duas palavras claras: o normal e o comum. Tudo que é normal é uma coisa que nós podemos tratar de maneira aberta e nos iguala muito. Tudo que é comum é sazonal, oportunista, temporâneo, e que a gente tem que olhar com outros pontos. Aí eu vou ter que dar um exemplo para que vocês entendam. E vamos falar de aborto, da abortista, da mulher que aborta. Como é que a gente a trata no centro espírita? O aborto é normal ou é comum? É normal, o natural. Porque tudo que é natural é normal. Mas o aborto comum, com quem a gente trata e fecha a pessoa como abortista, é um aborto que é comum, mas não é nem normal nem natural. E nós tratamos essa mulher na casa espírita de maneira diferenciada. Nós levamos para atendimento fraterno, mas ela é abortista. Ela tem problemas com relação à sexualidade. Ela tem problemas com relação a vícios. E repartimos essas minorias que são comuns. Os comuns merecem respeito, merecem acolhimento, mas têm que ser orientados a nível da normalidade, da vida natural, para que nós possamos entender e fazer o processo de educação de maneira adequada para a nossa própria melhora espiritual. A hora que falamos em amor ao próximo, nós entendemos que essas 4 leis e 4 caminhos da igualdade, da liberdade, do progresso da sociedade se encaixam e têm um grande resumo, não só essas 4, como as outras 5, relativas ao amor a Deus e ao amor a nós mesmos, a lei de justiça, de amor e de caridade, que fecha todas as leis e todo o processo de nosso relacionamento. Justiça, amor e caridade nos levam à fraternidade e à solidariedade, e nos levam também a um entendimento muito diferenciado e interessante. Justiça é o amor que nós queremos e que Deus nos dá, porque Deus não pune nem premia, Ele é justo. Então, quando eu digo que eu amo a Deus, eu peço a Deus justiça, e Ele dá a justiça com um acréscimo, misericórdia e providência divina. Mas eu tenho que ser justo com Ele. A hora que eu peço amor a mim mesmo, eu estou falando de amor, porque eu estou treinando a conviver com o outro. Eu não consigo praticar amor sozinho comigo mesmo. Eu tenho que ter o outro. Então eu tenho que amar. E a hora que eu chego ao meu próximo, eu estou falando de amor em ação. Eu estou falando de caridade. E a hora que eu falo de caridade, eu fecho o sistema, porque, como já o disse, caridade é o amor em ação. Os nossos relacionamentos são comandados por essas leis. Vocês percebem, todos sabem, não estou dizendo novidade. Passei com vocês pela 3ª parte do Livro dos Espíritos. Só que, de acordo com o nosso relacionamento,
nos 6 estados da alma, nós temos aí a consequência do nosso procedimento, positivo ou negativo, favorável ou desfavorável, progressista ou na paradeira geral, com relação às leis de Deus. E nós temos que considerar que as consequências dos cumprimentos ou não das leis, tanto no mundo corporal como no mundo espiritual, vão influenciar em esperanças e consolações futuras, em penas e gozos futuros. É a visão de futuro que chega para a gente. A gente fala assim: eu não sei quem eu sou. Sabe sim. Veja os seus instintos. Como é que anda a animalidade em você? Como é que andam suas propostas de vida e as suas reações? Você sabe sim quem você é, de onde você veio e qual é a sua tendência. Quais são as suas aptidões? A hora que eu digo assim, eu não sei do meu futuro, sabe sim, porque você está plantando o futuro, construindo esse futuro hoje. E tudo isso é uma consequência do bem ou mal viver, exatamente de acordo com as leis de Deus. Se você cumpri-las, você estará muito bem junto a Deus. Se você não cumpri-las, você está tendo e preparando para você mesmo um grande caminho de reparação, um grande caminho de reconstrução, um grande caminho de refazimento de alguns das suas veredas diante da sua própria vida. Qual é o cenário atual que nós temos em nosso mundo? Nós temos um cenário muito interessante, um cenário de autoritarismo, de discriminação e de arbitrariedade. Esses são os 3 bichos cabeludos de nossa vida. Parece que são coisas simples, mas são os 3 grandes bichos papões de nosso viver. Porque eles envolvem preconceito, envolvem todos os sentidos onde a gente trata o outro com o pé atrás, com desconfiança, sem crédito. Se eu não valorizo o humano que vive comigo, como é que o humano que vive do outro lado em relação à minha pessoa poderá me valorizar? Mas isso é normal, porque é normal vivermos num planeta de provas e expiações onde todas as dificuldades campeiam. O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo é o mais longo, com mais mensagens espirituais, nos narra exatamente esta dificuldade, esses obstáculos e esse mundo de provas e expiações, de sofrimento e de não felicidade, mostrando vários exemplos e vários caminhos. Mas em todos eles a gente pode ver o autoritarismo, a discriminação campeando em nossas vidas. E aí a gente tem que se encontrar com uma lei muito clara que conviveu conosco desde 1687, que é a terceira lei de Newton, que fala assim: a qualquer ação se opõe uma força igual, ou ainda as ações mútuas de 2 corpos são sempre iguais e se exercem em sentidos opostos. O exemplo popular é o jogo de tênis, que o jeito que a bola vai com mais intensidade, maior a intensidade em sua volta. Por isso que o paredão ganha todas, não perde uma, porque a força do tenista a parede de cimento devolve com maior ou igual intensidade. E nós trabalhamos em termos de doutrina espírita muito tempo com a lei de ação e reação, mas recentemente nós aprendemos que há uma outra lei oriunda que pode exatamente estar muito próxima a essa, porque a lei de ação e reação tem um comportamento estático, dinâmico, diante dos corpos que nós estudamos, os corpos materiais. Nós temos esta lei de ação e reação, que é um objeto de comparação dos efeitos físicos e dos fenômenos naturais, mas nós temos uma lei de causa e efeito, que é objeto de estudo, de avaliação e de aprendizado. A lei de causa e efeito é um exemplo prático da lei de ação e reação, pois nada é por acaso. Então a lei de ação e reação é alguma coisa assim muito técnica, mas a lei de causa e efeito é muito clara para nós, e a lei de causa e efeito nos mostra a bondade, a justiça e o poder permanente da bondade de Deus junto a todos nós.
Nós poderíamos até teorizar um pouquinho, ver realidade e teorização diante de tudo isso e avaliar assim, que nós temos problemas. Os problemas são observação de nossas realidades. O ponto-chave para resolver esta nossa encrenca no mundo real é a convivência. Mas para que nós tenhamos uma grande realização, nós precisamos aprender entre bem e mal. E para aprender entre bem e mal, nós temos que aplicar tudo o que a gente sabe à realidade. A prática é fundamental dentro dos campos do setor das convivências. O céu e o inferno trabalham exatamente essa situação. A justiça divina, mostrada através do livro O Céu e o Inferno, este ano 150 anos, traz-nos exatamente este nível de realidade. O livro é pouco conhecido. Este ano, agora, recentemente, semana passada, terminamos em Ribeirão Preto uma feira do livro espírita e fazia comentários com nossa coordenadora sobre o evento lá em nossa terra. E pela primeira vez, O Céu e o Inferno foi o terceiro livro mais vendido na feira. Só perdeu para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é campeão de vendas, e o Livro dos Espíritos. Em nossa feira, os livros básicos vendem muito. Nós temos 42 anos de feira e uma média não, um número exato, de 520 mil exemplares, títulos e unidades vendidas nessas 42 feiras. Eu disse 520 mil unidades. Era O Céu e o Inferno e a Leon Denis foi um campeão de vendas e chegou em momentos da feira que ele só perdia para o Evangelho, que chama a atenção de todos. Mas O Céu e o Inferno tem duas partes distintas. Na primeira parte, Allan Kardec faz comentários sobre o porvir e o nada, faz comentários sobre o temor da morte, passa pelo céu, passa pelo inferno e comenta o purgatório. E ao passar por céu e inferno, ele diz que céu e inferno existem, mas nem embaixo nem em cima, em todas as partes do planeta, e principalmente em nosso coração, em nossa mente, em nossa postura, em nossas ações. Em nosso dia a dia, o cotidiano é cheio de céu e de inferno. Gosto de exemplos. Uma penitenciária de alta periculosidade nos seus habitantes é um inferno. Uma casa espírita, um ambiente que nós estamos vivendo agora, não por mim, mas pelas nossas vibrações, é um céu. O nascimento de uma criança é um céu. Uma morte hoje é um inferno. Então são coisas que vivem dentro de nossa alma e que nós temos que procurar o equilíbrio e avaliar que convivemos com o céu e o inferno no mundo de provas e expiações cotidianamente, e dentro deste mundo do cotidiano nós buscamos a nossa felicidade e a nossa infelicidade, que são coisas que nós construímos. Allan Kardec, ainda na primeira parte, fala sobre as penas futuras segundo os princípios da doutrina espírita. Ele fala sobre o Código Penal da vida futura, que é o maior código de moral que a gente pode conhecer, onde faze ao outro o que queres que o outro te faça, e nós não vamos nos estender, porque um outro expositor encerra a nossa jornada exatamente com este tema, mas o Código Penal da vida futura, que tem 33 itens, é o segundo checklist da doutrina espírita, que nos coloca diante do futuro como nós poderíamos analisar as nossas próprias performances. Allan Kardec fala sobre os anjos, os demônios, faz uma intervenção, um estudo da intervenção dos demônios nas modernas comunicações. Falando sobre os demônios, ele faz incitações sobre os falsos profetas, sobre os enganos e sobre as pseudo-mensagens, e também comenta muito preciosamente a situação da proibição à evocação dos mortos. Kardec fazia evocação. Modernamente a gente não tem muita prática nesse setor, outros aqui ou acolá desaconselham a prática, mas a evocação era a situação normal para Kardec, e ele trata disso no livro O Céu e o Inferno. Na segunda parte do livro, Kardec faz contato com espíritos desencarnados
encarnados em mais de 60 comunicações, onde, no primeiro momento, ele fala sobre passamentos sobre espíritos recém-desencarnados. Chama muito a minha atenção, neste ponto, a mensagem de Sanson, que fora companheiro de Allan Kardec na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. E Sanson veio num momento muito importante, um frio incrível em Paris. Essa mensagem está na Revista Espírita de janeiro de 1863, quando Sanson comenta o frio de Paris e que tudo estava bem em termos de doutrina espírita, mas que o frio, a fome, a miséria, as necessidades rodeavam e campeavam ao redor de Paris. E o que a Sociedade Espírita Parisiense faria e o que o Espiritismo faria para modificar aquela situação? Não sei se coincidência ou objetivo. Após isso, Allan Kardec começou a montar o que aconteceria em abril de 1864, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Sanson falou de caridade na mensagem. Depois dos passamentos, as condições, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas e os seus problemas na erraticidade, espíritos criminosos e arrependidos, e espíritos endurecidos. Mais de 60 comunicações, terminando a segunda parte com comunicações de espíritos com expiações terrestres. E nesse ponto chama muito a nossa atenção a comunicação de José, o cego, que conta toda uma sua história, e só a história de José em relação ao céu e inferno dá exatamente uma palestra tão linda e tão grande, a reparação e o caminho que ele teve que percorrer para, através das suas experiências, sair das suas grandes dificuldades. Ora, se o céu e o inferno nos mostra tudo isso e nos coloca diante de uma situação de enfrentamento da nossa situação e de nossa vida, cumprindo ou não as leis morais, há que se fazer uma pergunta, e essa pergunta é a mesma que está no Livro dos Espíritos, de número 132, quando Allan Kardec diretamente inquiriu os espíritos: por que a gente encarna? Qual a finalidade da encarnação? A resposta foi simples, está à minha frente. Eu vou simplificá-la com palavras minhas. E ela veio da seguinte maneira: o espírito encarna com a finalidade única e precisa de evoluir. É determinismo. E para isso, passa por todas as vicissitudes próprias do planeta em que vivem. E para esse processo de evolução, ele vem para espiar, reparar e executar missão. E com isso contribuir para o bem-estar da humanidade. Vejam que interessante a resposta. Palavras-chave: evoluir, espiar, reparar, provar, executar missão, contribuir para a humanidade. Mas na sequência da resposta, os espíritos disseram a Kardec que, dentro deste processo, vivendo de acordo com o corpo que o mundo pode lhe dar, no mundo em que você estiver, você tem a grande responsabilidade de contribuir para que o seu mundo tenha progresso, porque você é co-participante desta atividade de progressão e de melhoramento das coisas, das causas e da vida. Essa resposta, meu bem, é linda e diz todo o objetivo e toda a situação positiva que a doutrina espírita coloca diante de nossa vida. Como é que a gente pratica as leis morais? Evitando egoísmo, orgulho, vícios, praticando virtudes, convivendo bem com bem e mal. Não dá ainda para eliminar o mal totalmente, mas nós já temos supremacia do bem, sim.
para Ele priorizar todas as nossas ações, nós vamos demorar aí mais uns 800, 1000 anos, se é que não seria pouco essa estimativa. Mas é por aí. Mas ainda também vê que o progresso individual e o conhecimento de nós mesmos, de si mesmo, o homem de bem, ele está sendo construído e não há, volto a repetir, porque isso, a meu ver, é importante, nem pressa. Deus não tem pressa, Deus não se cansa, Deus oportuniza e abre caminhos para todos nós. Finalizando, já partindo para o fecho de nossa conversação, do nosso relacionamento com vocês, é interessante que ver que as leis morais estão gravadas em nossa consciência. Por isso é muito fácil lidar com o céu e o inferno se nós conseguirmos avaliar e lermos de maneira correta as nossas consciências. Vivenciando essas leis, nos aproximamos de Deus. Não vivenciando essas leis, nós seremos penalizados, mas temos uma certeza neste caminho, que Jesus é o nosso grande, maior e seguro roteiro para alcançarmos os nossos objetivos. Existe uma pedagoga minha conhecida que fala assim, que no conviver humano, a emoção que possibilita a coexistência é aquela que se funda na aceitação do outro e no respeito mútuo. Essa aceitação é o amor. Trata a Dalgisa Campos Balieiro o amor não como sentimento, mas como emoção, alicerçado no respeito ao outro e no auxílio mútuo, e que essa emoção tenha a tendência de comandar as nossas vidas. Eu disse a vocês a princípio que havia uma frase que retrata todo o nosso conhecimento e que nos deu um embalo para comentarmos doutrina espírita e o céu e o inferno, os nossos procedimentos e as consequências do nosso não ou do atendimento às leis morais diante da situação da justiça divina. Mas a frase que eu disse a vocês, que a maior caridade que se pode fazer com a doutrina espírita, não existe. Ela está editada. Ela faz exatamente o que a Globo faz conosco. A gente vai dar uma entrevista de 1h20, eles passam tudo em 30 segundos e jogam no ar exatamente o que a gente não queria dizer. A frase real é a seguinte: lembremos-nos deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Repito, lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. Repito, para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. É para divulgar Espiritismo, sim. A frase está correta, só que editada, porque é para divulgar Espiritismo no exemplo e na atitude, na ação ou na palavra. Complicou, queridos. Complicou demais. Mas essa é a nossa tarefa de divulgação. Vamos divulgar os nossos livros, os nossos CDs, os nossos vídeos. Vamos divulgar os nossos seminários, as nossas palestras, os nossos eventos. Mas vamos divulgar a nossa vida como uma vida próxima a Jesus. Lembra-te deles, os loucos de aflição. Tente a doutrina espírita como um roteiro, a luz e clarão do Evangelho de Jesus, e possamos viver de uma maneira que o céu nos surpreenda e nunca o inferno. Para que nós possamos ser pessoas de bem viver, pessoas resolvidas diante das leis da vida,
pessoas que, entendendo que nada é fácil, mas que é possível, possamos transformar e modificar o mundo, para que o tão sonhado sonho da regeneração seja explícito em nós, porque a terra só se regenerará no momento que nós modificarmos nossa conduta e as nossas performances. Por isso, agradecemos pela doutrina espírita, agradecemos por Allan Kardec, agradecemos pela obra que homenageamos nesta maratona de palestras do Conselho Regional desta região. Por isso, nós fazemos a nossa homenagem e a nossa lembrança querida aos nossos mentores espirituais que nos impulsionam para as realizações. E por isso nós agradecemos a Jesus pelo exemplo, mestre, professor, pedagogo, amigo, mas acima de tudo, guia e modelo para todos nós. E agradecemos a Ele pela beleza da oração dominical, num canto de exaltação à divindade, num canto de louvor, de adoração. E agradecemos ao poeta português João de Deus, que a estendeu para dar-nos da beleza de seus versos a maravilha do Pai Nosso, quando ele escreveu na espiritualidade, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, assim: Pai Nosso que estás nos céus. Na glória da criação, ouve a humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalha a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a sua vontade assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra, em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria o pão nosso que sacia a fome no mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Mas, em tua luz que me beija, em teu reino ilimitado, sejas glorificado, Pai, agora e sempre. Assim seja. De Jesus.